Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrade, o Diegueira, professor de matemática aqui do curso Cezambuja, e vamos nesse vídeo então fazer a resolução do simulado 4 de matemática do preparatório ao ensino fundamental, do sexto ano do Colégio Militar, do CMPA. Essa prova que eu vou corrigir foi a prova aplicada nas turmas de sábado, tá bom? Modelo sábado então do nosso simulado 4 de matemática. Vamos lá? Questão número 1 da tua prova. O produto, a multiplicação entre o MMC, o produto entre o MMC e o MDC de dois números naturais maiores que 1 está dando 221. Qual é a diferença entre o maior e o menor desses números, Então lembra daquela regrinha que diz que o MMC de dois números naturais, A e B, quando multiplicado pelo MDC dos mesmos dois números naturais, A e B, o resultado da multiplicação do MMC pelo MDC de dois números é igual ao resultado da multiplicação desses dois números. Então quer dizer que se ele está dizendo pra gente que a multiplicação do MMC pelo MDC está dando 221, vamos tentar descobrir que números que multiplicados dão 221. E como que eu posso descobrir isso? Bom, eu posso descobrir isso fazendo a decomposição do 221 e descobrindo quem são os divisores dele. Então vamos trabalhar um pouquinho na decomposição do 221. E aí a gente demora um pouquinho para conseguir começar, porque o 221 não é par, não divide por 2, não é múltiplo de 3, porque a soma dos algarismos dá 5, não é múltiplo de 5, porque não termina em 0 ou 5. E aí, para saber se é múltiplo de 7, a gente teria que fazer a divisão. Não sei se tu conhece a regra de divisibilidade por 7, uma regra que não é muito prática. Enfim, aí se a gente tenta dividir por 7, a gente não consegue. Se a gente tenta dividir por 11, aí tem regra, Soma os algarismos de ordem ímpar, subtrai os algarismos de ordem par, não divide por 11. E o próximo da lista, porque tu vai sempre tentando dividir pelos primos, o próximo depois do 11 é o 13. E quando tu pega o 221 e tenta dividir ele por 13, aí a gente consegue, ó. A gente vai conseguir 1 vezes 13 aqui, Aí vai sobrar 9. E aí depois dá 7 vezes 13, uma divisão exata. Então a gente descobre que dá para dividir por 13, o resultado é 17, que é um número primo, então ele só vai dividir por ele mesmo. E eu terminei a decomposição. Então eu estou vendo aqui que o 221, ele pode ser, claro, o 221, ele pode ser escrito sempre, pessoal, como 1 vezes 221, isso é óbvio, mas ele também pode ser escrito como 13 vezes 17, que foi a fatoração, na verdade, que apareceu pra gente, a fatoração em primos. Como ele falou pra gente que os números que a gente está usando no exercício são maiores do que 1, então não é essa multiplicação aqui, Na verdade, são esses dois, os dois números naturais, e aí como eles são o que a gente chama de primos entre si, porque eles são primos, então claro que eles também vão ser primos entre si, o MDC deles, o MDC vai ser 1, e o MMC vai ser a multiplicação dos dois, que vai acabar sendo 221, que eu estou fazendo errado, igual a 221, tá bom? Mas os números são 13 e 17, e se os números são 13 e 17, nossa pesquisa encerrou, é só responder a pergunta, que é qual é a diferença entre o maior e o menor. Essa diferença é 4, portanto a nossa resposta é a letra A, como tu pode ver ali nas alternativas, tá bom? Então assim, questão 1 está explicada aqui para ti. Questão número 2. Com 8 toneladas de papel, 8 toneladas, Lembra que 1 tonelada são 1000 quilos, isso é muito importante que a gente lembre e leve na nossa cabeça para a prova, 1 tonelada são 1000 quilogramas. Mas então com 8 toneladas foram feitos 10.000 livros de 200 folhas cada livro. O cubo, a potência expoente 3, o cubo do valor numérico da massa em gramas de uma folha pertencente a um desses livros é... Nossa, e agora, Temos que pensar aqui qual é a massa total, Então, com 8 toneladas, Então, essa é a massa total. Então, lembra que 8 toneladas vão ser 8 vezes 1 tonelada, então vai acabar sendo 8 vezes de 1000 quilos. Então, isso aqui é 8.000 quilos. Muito bem. E cada 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Então tu vai ter 8.000 vezes 1000, vai acabar dando 8 milhões de gramas.
Essa é a massa total dos livros todos, né? E aí são 10 mil livros, né? Vamos ver a quantidade, vamos escrever aqui, ó. Isso aqui é a massa total. Massa total. Agora vamos ver a quantidade total de páginas que tem aqui, né? A gente tem, aliás, de folhas, né? Nós temos então 10 mil livros, tá? Cada um com 200 folhas. E aí é só fazer 2 vezes 1 e acumular zeros. Nós temos aqui 4 com mais 2 são 6 zeros. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, muito bem. Então nós temos um total de 2 milhões de folhas. Se nós queremos saber quantas gramas tem em uma folha, isso é importante para o exercício, né? Quantas gramas tem em uma folha? Quantos, né? Na verdade, grama é um substantivo masculino. Quantos gramas tem? Eu vou dividir o total de gramas, que é 8 milhões. Vou dividir, né, em forma de fração, foi essa divisão, pelo total de folhas. Assim eu vou saber quantos gramas tem numa folha. E aí lembra das regrinhas de simplificação de frações e de divisões, que a gente pode ir cortando zeros, que significa ir simplificando por 10. E aí tenho 6 zeros em cima, que podem ser simplificados com 6 zeros de baixo. A nossa divisão reduziu-se a 8 dividido por 2, que dá 4. Então nós temos 4 gramas por folha. 4 gramas é a massa de uma folha, tá? Não precisa desse S aqui, né? 4 gramas por folha. Mas a pergunta é qual é o cubo? Ou seja, tem que elevar na terceira potência, né? Qual é o cubo da massa de uma folha? A massa de uma folha é 4, mas nós queremos o cubo disso. O cubo de um número significa elevar ele na 3, significa fazer o número vezes ele novamente. Por isso a resposta final da questão é 64, letra E, gabarito então da questão número 2. Certo, pessoal? Questão número 3. Quantos pedaços iguais a 1/9 de um bolo você precisa comprar para dar 2/3 do bolo ao seu irmão e um bolo inteiro à sua mãe? Olha aí, né? Pedaços de 1/9, né? Então esse aqui é o tamanho do pedaço, tá? Agora vamos ver qual é a quantidade total. E aí a gente pode pegar a quantidade total e dividir pelo tamanho do pedaço, né? O que a gente quer dar? A gente quer dar 2/3 do bolo e mais um bolo inteiro. Então o que a gente quer dar para a mãe na verdade para o irmão e para a mãe, né? É 2/3 para o irmão e mais um bolo inteiro. Olha só que legal que a gente pode fazer com o bolo inteiro. Ora, o bolo inteiro são 3 partes de 3, são 3/3. Isso aqui, pessoal, é o bolo inteiro. Também, né, a gente pode escrever o número 1. O número 1, ele representa o todo. Ele representa 1 inteiro. Tá? É a mesma coisa que o número 1. E o número 1 pode ser escrito como 3/3. Aí na hora de fazer essa soma, a gente já tem o denominador pronto, é só somar na parte de cima. São 5/3. Então essa é a quantidade de bolo que nós queremos dar para o irmão e para a mãe. Tá? Essa é a quantidade que será doada. Tá? Quantidade que queremos dar. Só que agora a gente tem que ver quantos pedaços vai precisar. Então agora nós vamos dividir essa quantidade pelo tamanho de um pedaço, que é 1/9. Então eu vou pedir uma tela nova aqui e nós vamos dividir agora, tá? 5/3, que é o total, nós vamos dividir por 1/9, que é o tamanho de um pedaço. E aí lembra que numa divisão de frações a gente copia a primeira fração, inverte a segunda e transforma isso numa multiplicação. Aí nós temos 5 vezes 9, 45, 3 vezes 1, 3, divide, dá 15. Então 15 é a nossa resposta. Nós vamos precisar de 15 pedaços de 1/9, que é o tamanho do pedaço. Então voltando nas alternativas, a nossa resposta é a letra C, como tu podes ver ali, tá? Letra C, gabarito da questão número 3. Certo, pessoal?
Questão número 4, muita atenção, que é para marcar a resposta falsa, né? Então temos 4 respostas certas. As certas a gente só reconhece elas e descarta. Nós queremos a resposta errada, né? Então vamos lá. Primeira afirmação. Na adição, na soma de números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma. A ordem não altera o resultado. Correto. Qualquer exemplo que tu pegar vai fazer muito sentido. 2 mais 3 ou... 3 mais 2 ou 2 mais 3, enfim, qualquer exemplo de números naturais que tu pegar, realmente a ordem não vai afetar o resultado final. Essa afirmação está certa, nós queremos achar a errada, né? A letra B tem que fazer conta, tem que ver quantos divisores naturais 360 tem, porque a letra B está dizendo que o 360 tem 24. Relembra comigo que para descobrir a quantidade de divisores a gente faz a decomposição em primos do número, completa, né? Vamos fazer ela aqui ao lado. Vai dividindo pelos números primos. É mais fácil começar pelo 2, embora não é obrigatório. E agora, então, eu terminei aqui a decomposição, né? 180, 90, 45, 15, 5, 5. Tá. E aí, agora, eu vou agrupar eles apresentando os expoentes que apareceram em cada número primo. Mesmo que apareça 1, eu vou anotar, embora geralmente a gente não coloca. E aí a gente pega os expoentes que apareceram em cada primo, soma uma unidade em cada um, né? E aí multiplica os resultados. Então vai ser 3 mais 1, que vai multiplicar 2 mais 1, que vai multiplicar 1 mais 1. Ou seja, 3 mais 1 é 4, 2 mais 1 é 3, 1 mais 1 é 2. 4 vezes 3 acaba dando 12, vezes 2, 24. E aí sim eu confirmei a quantidade de divisores do 360. Então tá certa a segunda afirmação, não é ela que a gente vai marcar. Terceira afirmação. Se A e B são números naturais, primos entre si. Primos entre si significa que eles não têm nenhum divisor em comum. Então, vamos ver se é verdade. Então, se os números são primos entre si, o MMC deles vai ser a multiplicação dos dois, certo? É isso mesmo, quando eles são primos entre si. E o MDC entre eles vai ser 1, o maior divisor comum. Certíssimo, pessoal. Teoria sobre MMC e MDC, a letra C está corretíssima. Letra D, esse númerozão aqui é múltiplo de 11. Não é bem assim, né? Porque tá cheio de 1, que ele vai ser múltiplo de 11. Tem que fazer a regrinha aquela, ou fazer a divisão, né? E a letra E, eu já vou verificar então a letra D, tá? E a letra E, olha só, o elemento neutro, o elemento que não faz diferença na multiplicação de números naturais é o número 1. Certa resposta. A letra E tá certa também, então só pode ser a letra D a resposta errada. Vamos dar uma olhadinha aqui numa tela mais clara, ó. A gente pode fazer a regrinha do 11, que é pega os algarismos de ordem ímpar, soma todos eles. Essa soma está dando 4. Depois pega os algarismos de ordem par, também soma, está dando 3. Faz soma dos algarismos de ordem ímpar menos soma dos algarismos de ordem par. O resultado precisava ser um múltiplo de 11. Como não foi, esse número não é múltiplo de 11, então com certeza o número original não é. Uma outra forma de descobrir seria fazendo a divisão. Então a afirmação D, da alternativa D, é a afirmação errada, tá? Letra D, gabarito, então, da número 4. Questão número 5 do teu simulado. Determine o maior número natural que deve dividir, né, 580 e também 743, a fim de que, né, querendo que os restos sejam 21 e 12 respectivamente. Nós queremos achar um número maior possível, que quando eu uso ele para ser divisor, quando eu tento fazer 580 dividido por ele, vai dar resto 21, que quando eu faço 743 dividido por esse número, dá resto 12. Essa questão ela é uma questão que ela pode ser pensada da seguinte forma. Eu estou procurando um número, né, não muito pequeno, é um número que não será um divisor do 580. Por quê? Porque quando eu tento dividir o 580 por esse número, deixa eu desenhar um pouquinho aqui para ti, a divisão não é exata. Por quê? Porque sobra 21, isso é um resto, isso é uma sobra. Tá? Mesma coisa acontece com o outro, mesma lógica. Quando eu tento dividir o 743 por esse mesmo número que eu estou atrás, a divisão não é exata.
Então esse número que eu estou procurando não é um divisor de 743. Por quê? Porque temos uma sobra de 12 unidades. Mas um raciocínio muito legal é a gente pegar essas duas sobras de cada um, nessas divisões consideradas aqui, e subtrairmos essa sobra do dividendo. Porque se a gente tirar o excesso, se a gente tirar a sobra, a divisão fica exata. E aí o nosso número passa a ser um divisor dos dois. E se o nosso número passar a ser um divisor dos dois, então ele vai ser um divisor comum. Espera aí, nós queremos o maior, então nós queremos o maior divisor comum. Se a gente então subtrair os restos dos dividendos, aí nosso problema se torna um problema de MDC. Olha que dica legal para essa questão. Então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer 580 menos 21, para a gente tirar o excesso, tá? Aqui pede emprestado, fica 10, 10 menos 1 dá 9, 7 menos 2 dá 5. Esse é o primeiro número. Depois nós temos o 743, vamos tirar o excesso dele, que é 12. Aqui fica 1, aqui fica 3 e aqui fica 7. Certo, então tirei o excesso. Agora os meus números são esses e eu quero o MDC desses dois números aí, né? Então eu vou tentar achar aí o maior múltiplo desses números aí. E aí, pessoal, esses números não são muito agradáveis, né? Nós queremos agora o MDC de 559 e 731. E aí, talvez seja até mais fácil a gente tentar agora começar a achar esses divisores, porque se vocês olharem bem, eles não dividem por 2, não dividem por 3, né? Já faz o teu teste ali. Não divide por 5, né? Talvez divida por 7, mas aí teria que fazer um pouquinho de conta para isso, né? Deixa eu ver se eles dividem por 7, vamos ver. Eu preciso achar divisor comum, né? Vamos tentar um deles aqui, deixa eu ver. Aqui vai acabar dando 7, que dá 49, sobra 6. Não deu, ó. Não vai dividir por 7 não, tá? Vai dar resto, ó. Então não dá por 7. Será que dá por 11? Aí tem que fazer a regrinha aquela, né? Pega os dois aqui das pontas, dá 14. 14 menos 5 dá 9. Não, não divide por 11. Será que divide por 13? Talvez seja mais fácil a gente ir testando pelas alternativas, tá? Então, vamos testar pelas alternativas. 13, 17, 37, 43 e talvez seja 1 a resposta. Talvez eles sejam primos entre si. Deixa eu pegar um espaço mais claro aqui pra gente. Bom, vamos tentar o 13. Vamos ver se os dois dividem por 13. 559 dividido por 13. Aqui eu vou pegar 4 vezes 13, que dá 52. Sobra 3. E aqui então 9. Fechou? Deu certinho. Consegui dividir um deles por 13. Mas isso não é suficiente, né? Tem que ver se o outro também divide, que é o 731. Vamos testar. Então eu vou pegar aqui o 73. Aí eu acho que vai ter que ser 5 vezes 13. 5 vezes 13 dá 65. E aí sobra 8. E aí não dividiu, né? É isso aí. Não deu certo. Porque agora 6 vezes 13 dá 78. Então o 13 não é divisor comum deles. Então a gente já elimina aí a letra D. Agora vamos tentar o 17. 559 dividido por 17. Reparem que o 559, quando eu dividi ele perfeitamente por 13, o resultado deu 43. Então o 559 ele divide por 43 também, né? E tinha 43 lá na letra A. Então pode ser que dê certo. Vamos ver. O 17 aqui não vai rolar, né? O 559 não vai dividir. A gente já percebe isso rapidamente, ó. Aqui vai dar por 3, vai dar 4. E agora aqui vai dar por 2, que dá 34 e deu o resto. Então não dividiu, não deu. Então esquece, o 17 já não deu certo. Vamos tentar, vamos lá direto no 43 para ver se dá certo. Né? O 43, porque agora, quando eu fiz essa divisão aqui, eu já sei que 559 divide por 43. Aliás, eu já tenho a decomposição do 559, né? Ele dividiu por 13, que deu 43, e o 43 é primo, tá, pessoal? Então, acabou aqui a decomposição do 559. Então, a minha única esperança é que o 731 divida por 43. Se não dividir por 43,
e eu já sei que 731 também não divide por 13, aí eles vão ser primos entre si, né? E aí a resposta é 1, o maior divisor comum deles. Bom, então, vamos tentar achar aqui, deve ser o 43, aqui vai acabar dando uma vez só, né? Que dá 43, e sobra 30, baixa o 1, e aí dá 7 vezes, né? Fechou, né? Então aqui deu 7 vezes 4, 280, fechou, bem certinho. Então eu descobri aqui que a decomposição do 731 é por 17, que dá 43. Então o 43 é divisor dos dois e é o maior divisor comum dos dois. Portanto, 43 é o número que nós estamos procurando. Achamos o MDC dos números consertados, né? O MDC do 559 e do 731, que a gente consertou, está dando 43, e a nossa resposta é a letra A. Essa questão aqui é um pouquinho trabalhosa, se a gente quiser fazer ela com cuidado. Tá bom, galera? Fechamos então a questão aí, número 5. Vamos para a questão número 6. O número natural de 3 algarismos 4, 1, x. Então, x, na verdade, é o algarismo das unidades aqui, né? E esse número, ele é primo, olha aí. Dessa forma, quantas são as possibilidades para o algarismo desconhecido x? Lá vamos nós, então, tentar descobrir que números podemos ter aqui. Bom, lembrando que o x pode variar de 0 até 9, né? Porque ele é um algarismo, então pode variar sim. Mas, né, não pode ser os números pares, né? Ele não pode ser 0, ele não pode ser 2, nem 4, nem 6, nem 8. Porque se ele for qualquer um desses algarismos, o número não vai ser primo. Ele vai ser divisível por 2. Então nós começamos com o nosso x aí, com as seguintes possibilidades. 1, 3, nem deveria botar o 5, né? Mas vamos botar aqui. Então, por enquanto, o x está com essas possibilidades aqui. Eu já vou tirar o 5, porque se o número x for 5, o nosso numeral, 415, vai dividir por 5 e não vai ser primo, né? Então, nossas opções são 1, 3, 7 e 9. Certo, muito bem. E aí, se o número for o número 1, o número formado é o 411. Só que se tu pegar a soma dos algarismos, 411 é a soma dos algarismos dá 6. E aí divide por 3. Então, o 1 não pode ser. Então esquece. Vamos ver 413, se tem como ser. 413, a soma dos algarismos, então, está dando 5 mais 3, 8. Não divide por 3. Não divide por 5, obviamente. Vamos ver se divide por 7. Então a gente divide aqui. 41 dividido por 7 vai dar 5 vezes, que dá 35. Sobra 6, baixo 3, divide por 7. Olha aí. E se divide por 7, ele não é primo. Então, esquece, o 3 não é uma possibilidade. Nós estamos aí com 2 chances apenas, né? Então quer dizer que não tem como ser a letra B, não tem como ser a letra A, né? Mas aí pode ser 2, pode ser 1 ou pode ser nenhuma. Vamos lá. Vamos ver se tem como ser 417 o nosso número, né? Vamos tentar se dividir por 3. 4 mais 1 dá 5, 5 mais 7 dá 12, e 12 divide por 3. Então esse número divide por 3, ele não é primo. Testei a divisibilidade por 3. Então eu estou testando aqui as regras de divisibilidade para facilitar a decisão. Bom, não pode ser a letra C, ou nós só temos o 9 como opção, ou nem o 9, nenhuma opção serve. Vamos lá para a nossa última parte da pesquisa, mas ainda pode demorar um pouquinho. Vamos ver se o algarismo pode ser 9. 4 mais 1, 5, com mais 9, 14. 14 não é múltiplo de 3. Esse número não divide por 3. Não divide por 5 também, obviamente. Vamos ver se ele divide por 7. Não vai dividir, tá, galera? Não precisa nem fazer a conta. Ó, se o 413 é múltiplo de 7, e ele é, o próximo múltiplo de 7 vai ser 7 unidades a mais, ou seja, 413 mais 7, que vai dar 420. Então, o 419 não caiu na lista, ele não divide por 7. Agora o próximo que eu tenho que tentar é o 11. Para o 11 tem aquela regrinha de pegar os algarismos de ordem ímpar, somar eles, dá 13, subtrair os algarismos de ordem par. Tinha que dar um múltiplo de 11, não deu. Então não divide por 11. Próximo primo da lista, 13. Vamos tentar dividir por 13. 41 dividido por 13 dá 3 vezes, que dá 39. Sobra 2. Baixo 9, não deu. 2 vezes dá 26.
Olha, tá nascendo um bom candidato aí, hein, pessoal? Ele não dividiu por ninguém até agora. Uma coisa legal da gente comentar, até onde vai o nosso teste? O nosso teste vai até o último primo, que é menor do que... o último primo, cujo quadrado dele é menor do que o nosso número. Nós estamos com o número 419. Eu quero lembrar contigo que 20 ao quadrado dá 400, mas 21 ao quadrado dá 441, aí já passou. O último primo que a gente vai testar é o 19, porque 19 ao quadrado dá 361. Então eu testo até o último primo, cujo quadrado dele ainda é menor do que o meu número que eu estou testando. Como 19 é primo e o quadrado dele ainda está menor do que 419, o 19 é o último que eu vou testar. Bom, eu ainda tenho que testar o 17 antes. Vamos testar o 17. Divide por 17, vai dar 2 vezes que dá 34, sobra 7, baixa o 9, e aí vai acabar dando acho que 6 vezes, não, 6 é muita coisa. 4 vezes dá 40, com mais 28, 68, é isso aí, 4 vezes, mas não tem como, né? Sobra 11. Não deu por 17, hora da decisão, última conta que eu vou precisar fazer. Ou esse número divide por 19 e ele não é primo, e aí nenhuma possibilidade existe, ou o número não divide por 19 e ele é primo, e aí só o 9 serviu pra gente, e aí nós temos a resposta letra D. Vamos ver? 41 por 19 vai dar 2 vezes, que dá 38. E aí sobra 3. Mas quando a gente baixa, dá 2 de novo, que dá 38, e sobra 1. Esse número não divide por 19. O 19 era o último que eu precisava testar, então eu já posso parar os meus testes e garantir. O 419 é primo. E o único algarismo, então, que o x pode assumir é 9. A pergunta era, quantas são as possibilidades para o algarismo desconhecido? Uma possibilidade apenas, que é ele ser o número 9. Então nosso gabarito é a letra D, mais uma questão trabalhosa aí de números primos, mas é só ter calma, paciência e fazer as contas que as coisas vão aparecendo pra gente, tá bom? Então letra D aí para a questão número 6. Questão número 7, então, analise as informações que se seguem. Nós temos 4 afirmações e nós queremos ver quais são verdadeiras, quais são falsas, tá bom? Então vamos lá, primeira afirmação. A soma dos algarismos que formam o numeral 310.827, a soma desses algarismos é 22. Vamos julgar isso, deixa eu ver. 310.827, tá aqui o nosso número, ó. 310.827. Agora vamos ver a soma dos algarismos. É 3 mais 1, aí nem precisava botar o 0, mais 8, mais 2, mais 7. Vamos ver se vai dar 22 mesmo, né? 3 mais 1 dá 4, mais 0 dá 4. 4 mais 8, 12. 12 mais 2, 14. E 14 mais 7, 21. Vou fazer de novo. 4, 4 mais 8, 12. 12 mais 2, 14, 14 mais 7, 21. A afirmação é falsa. Afirmação número 1, falsa. Vamos para a afirmação número 2. No número 48.235, o valor absoluto do algarismo das dezenas de milhar, que no caso é o 4, dezena de milhar. E o valor absoluto é sempre 4, né? Então, o valor absoluto dele é 4. E está dizendo que esse valor absoluto ele é o dobro do valor absoluto também do algarismo que está na terceira ordem. A ordem ela é numerada da direita para a esquerda. Então, essa daqui ó, é a primeira ordem. E está aqui a terceira ordem. Então, o algarismo que está na terceira ordem é o 2. O valor absoluto dele é 2. E, portanto, os dois números citados na questão são o 4 e o 2. Ele está dizendo que o primeiro número citado, que é o 4, é o dobro do segundo número citado. E isso é verdade, o 4 é o dobro do 3. Então, essa afirmação, ela é verdadeira. Estamos, por enquanto, com a afirmação 1 sendo falsa e a 2 sendo verdadeira. Afirmação número 3. O quociente, né, o resultado da divisão
de 16 inteiros e 14 centésimos. Então nós temos esse número aqui, ó, 16 inteiros e 14 centésimos. Nós queremos dividir ele por 4 centésimos. Ou seja, 0,04. Se fosse 4 décimos, seria a primeira casa depois da vírgula. Mas centésimos é a segunda casa à direita da vírgula. Nós queremos fazer essa divisão. Vamos fazer essa divisão aqui com cuidado aqui embaixo, ó. Na hora de dividir números decimais, a gente toma o seguinte cuidado, né? A gente iguala as casas decimais, completando com zeros à direita, se precisar. E aí a gente corta a vírgula. Nesse caso, os dois números envolvidos, dividendo e divisor, já estão com a mesma quantidade de casas decimais, 2. Então é só cortar a vírgula e fazer a divisão do número 1614 pelo número 4. Aí nós vamos pegar aqui, dá 4, né? Vai dar certinho. Cuidado agora, baixa o 1 e diz quantas vezes o 4 cabe lá dentro. O 4 cabe 0 vezes lá dentro. Agora baixa o 4. E aí cabe 3 vezes lá dentro. 3 vezes 4, 12, sobra 2. Pode colocar uma vírgula e continuar a conta. E aí vai dar 5 vezes. Né? E aí terminou aqui, eu fiquei um pouquinho mal de espaço, mas terminou a conta. Certo? A conta então dá 403. Toma muito cuidado porque é fácil a gente esquecer desse zero que aconteceu quando eu baixei o 1. Não dá para baixar o 1 e aí baixar o 4 do lado sem fazer nada. Se tu baixar dois números seguidos, tu tem que botar um zero lá no quociente antes de continuar, tá bom? Então, a resposta não é 43,5, ela é 403,5. Portanto, a afirmação ela é falsa, já que ela deu uma resposta errada para essa divisão. E no número 194.152, deixa eu pegar uma tela nova aqui. Aí deixa eu só anotar aqui que a primeira afirmação ela é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Vamos para a última. No número 194.152, o valor relativo do algarismo da quarta ordem, que é coincidentemente o número 4, mas é o valor relativo, então na verdade é 4.000. Subtraído do valor relativo, nós vamos tirar esse número do valor relativo do algarismo 5 é igual a 3.950. Então acho que a gente quer, na verdade, tirar, né, o valor relativo, né? Então a gente quer pegar o 4.000 e tirar dele o valor relativo do algarismo 5. Só que o valor relativo do algarismo 5 é 50. Então essa subtração aqui vai dar 3.950. Certo, pessoal? Então, até fiquei um pouquinho aqui preocupado com a forma como a frase foi escrita, mas acho que tudo certo. Então, se a gente quer subtrair o valor relativo ali, 3.950, a afirmação 4 está aparecendo para mim como verdadeira, né? Só fiquei um pouquinho aqui incomodado com o português da questão, mas talvez seja uma coisa aqui do professor mesmo. E aí estamos com 2 e 4 como verdadeiras, 1 e 3 como falsas. Vamos ver o que a gente vai marcar? Ó, 1 e 2 verdadeiras, não, porque a 1 é falsa. Somente uma falsa? Não concordo, achamos 2 falsas. 2 e 3 verdadeiras? Gostei dessa, para mim é essa a resposta. Somente uma verdadeira? Não, achamos 2 verdadeiras. E 3 e 4 falsas? Não, a 4 é verdadeira. Então, ficamos com letra C como gabarito dessa questão, tá bom? Questão número 8, vamos botar aqui na tela pra gente. Medidas. Um tanque de combustível tem 0,8 metro cúbico de volume interno. Exatamente quantas latas de 16 litros, então esse é o volume interno, latas de 16 litros são necessárias para encher 70% da capacidade do tanque. Bom, uma sugestão legal é a gente passar essa medida para litros. Lembrando que na tabelinha aquela dos metros cúbicos, nós temos como vizinho à direita do metro cúbico o decímetro cúbico. Porém, quando a gente faz uma passagem daqui para cá, a vírgula pula 3 casas para a direita. E aí o número que era 0,8, como a vírgula vai pular 3 casas, ele vai acabar ficando 800 o número. Tá? E aí o número vira decímetro cúbico.
Então 0,8 decímetro cúbico, desloca a vírgula 3 casas, porque é assim que funciona no expoente 3, vira 800 decímetros cúbicos. Para que tu fez isso, Diego? Porque 1 decímetro cúbico, nós temos que saber que ele equivale a 1 litro. Então isso significa 800 litros é a capacidade total aqui do tanque. Nós queremos encher apenas 70% disso. Então vamos calcular quanto que a gente quer encher. A gente quer encher 70% de 800. Lembra que a gente pode escrever esse 70% como 70 sobre 100, e o D, quando envolve uma fração de um total, vira vezes. Eu posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros, é uma simplificação. E aí eu tenho que fazer 70 vezes 8, que na verdade eu posso fazer 7 vezes 8 e colocar um zero. Então esse é o total de litros que eu quero colocar para dentro do tanque. Eu não quero encher todo o tanque, eu quero encher 70%. Agora eu quero saber quantas latas vão ser necessárias. Portanto, o que a gente vai precisar é agora dividir o total por 16, que é a capacidade de cada lata. Deixa eu pegar aqui o 560. A gente vai ter então 3 vezes, né, que vai acabar dando 48. Aí sobra 8, baixa o zero e dá 5 vezes com uma divisão exata. Fechou todas. Então precisamos de 35 latas. Olhando para as alternativas, marcamos letra A como resposta aqui da questão número 8. Certo, pessoal? Questão número 9, uma questão envolvendo área, né? Superfície. Vamos lá, um pouquinho de geometria aqui. Na malha quadriculada abaixo, cada quadradinho tem 1 centímetro de lado. Para homenagear os Jogos Olímpicos Rio 2016, a organização do evento resolveu fazer um desenho na malha quadriculada representando o Cristo Redentor. Assim, podemos dizer que a área da região sombreada é... Olha só, a gente sabe que cada quadradinho tem 1 centímetro de lado. E aí, se tu faz base vezes altura, tu acha a área de um quadrado. No caso, então, a área de um quadradinho é 1 centímetro quadrado. Basta fazer 1 vezes 1. E a área sempre é ao quadrado, né? Então, cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado. Nós queremos saber qual é o total, né, de área sombreada. Então, a gente pode sair contando quantos tem, né? Por exemplo, aqui nessa parte, né, ó, a gente vai ter aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? É isso. Aí tem mais um aqui, 12 e tal. Aqui também é bem fácil de contar, até porque a gente pode aqui pegar um bom atalho, né? A gente pode fazer assim, ó. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 3, 21. Então aqui tem 21, aqui eu tinha contado 11 mais 1, 12, e aqui embaixo são 3 e mais 3, né? Então a gente já está aí com uma contagem de quadradinhos que é 3 mais 12 mais 21. Só falta contar os quadradinhos da cabeça. Para contar os quadradinhos da cabeça, eu faço uma sugestão para ti. Percebe que aqui tu tem um quadrado, tá? Um quadrado. E aí a gente tem... na verdade, talvez seja até mais fácil ir pelo triângulo, né? Vamos pelo triângulo, acho que vai ser mais fácil. Tu tem um triângulo aqui. A base do teu triângulo mede 3 centímetros, basta tu ver que são 3 linhas. Então, 1, 2, 3, certo? E a altura do teu triângulo também mede 3, ó. 1, 2, 3. Como é que a gente faz para calcular área de triângulo? Área de triângulo, a gente faz base do triângulo, medida da base, vezes medida da altura e divide o resultado por 2. Então, aqui a base do triângulo mede 3, a altura também, 3 vezes 3 dá 9, e 9 dividido por 2 dá 4,5. Essa é a área daquele triângulo que é a cabeça ali do desenho. E era o que faltava para a gente somar aqui. Vamos somar tudo agora. 3 mais 3 dá 6, 6 mais 12 dá 18, 18 mais 21 dá 39, e 39 mais 4,5 vai dar 43,5. Tá? Então essa é a nossa resposta final da questão, e essa resposta em centímetros quadrados está ali na letra B nos aguardando. Certo, pessoal? É isso então para a questão número 9. Vamos adiante.
Sobre o preço final do produto de uma fábrica, gasta-se 1/5 com impostos, 1/4 com salários, 30% com matéria-prima e o restante é lucro. A fração irredutível do percentual que representa o lucro é a fração irredutível do percentual que representa o lucro. Vamos ver se a gente consegue montar essa fração aqui. Bom, a gente pode começar somando tudo que não é lucro, né? Para a gente ver o que não é lucro. Então a gente tem 1/5 que não é lucro, é um gasto com impostos. 1/4 que não é lucro, são gastos com salários. E 30%, né? Que fica assim, ó, 30%. Tá? E aí, então, a gente pode simplificar essa fração para 3/10 e a gente soma agora essas frações fazendo o MMC delas, né, para poder fazer a soma, o MMC dos denominadores. Vamos tornar essas frações com o mesmo denominador. MMC entre 5, 4 e 10, tu pode fazer a conta, tu vai descobrir que é 20. 20 será múltiplo dos 3. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. E 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Eu estou chegando aqui então em 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. 15 20avos. Então essa é a parcela referente aqui, né, ao gasto total tirando o lucro. Agora, se tu parar para pensar, 15 partes de 20 são os gastos. O que sobrar é lucro. Quanto que falta nessa fração aqui para a gente completar o todo, para a gente completar o total? Faltam 5 partes de 20. Se a gente tem 15 partes de 20, está faltando 5 partes de 20. Então, o nosso lucro, ele é representado pela fração 5 sobre 20. Só que essa fração não é uma fração irredutível, né? Então vamos agora reduzir ela dividindo em cima e embaixo por 5. Aí nós temos então 1/4, certo? Essa fração sim é uma fração irredutível, portanto eu vou ficar com ela para marcar a alternativa e a letra D me agrada, 1/4. Foi o que nós encontramos aqui, tá bom? A questão 10 então, tá aí a resolução dela. Questão 11. 3 relógios foram programados para despertar, cada um em intervalos diferentes. O primeiro de 50 e 50 minutos. Olha só, intervalos de 50 minutos. Quer dizer, a cada 50 minutos o relógio desperta. O segundo, em intervalos de 1 hora e 10. A cada 1 hora e 10 ele desperta. E o terceiro, a cada 1 hora e 40 ele desperta. Se à meia-noite eles despertaram juntos ao mesmo tempo, então eles vão voltar a despertar juntos novamente, que horas? Essa é uma questão clássica de MMC, né? E para a gente poder usar o MMC, eu preciso que todos os períodos, que são os tempos necessários para aquela coisa se repetir, eu preciso que os períodos estejam na mesma unidade de tempo. Então vamos passar esses tempos aqui, ó, de 1 hora e 10 e de 1 hora e 40, vamos passar para minutos primeiro, para conseguir fazer a conta, né? Então, 1 hora e 10, percebe? 1 hora são 60 minutos, mais 10 são 70 minutos. Depois 1 hora e 40, mesma lógica, são 60 minutos daquela 1 hora, mais os 40, são 100 minutos ao todo. E os 50 minutos não precisa fazer isso. Agora o que a gente tem que fazer é achar o menor múltiplo comum entre esses 3 tempos, que são os tempos em que os relógios ficam despertando. Eu vou achar o tempo necessário para eles despertarem juntos de novo, né? Se liga que essa expressão aqui, ó, juntos novamente, é uma expressão muito clássica de problema de MMC. Então vamos lá. Eu vou dividir todo mundo por 2, vai dar 25, vai dar 35 e vai dar 50. Eu ainda vou por 2 por causa do 50. Foi. Agora eu vou por 5, todos podem. Vai dar 5, vai dar 7, vai dar 5. Vamos por 5 mais uma vez. Fechou aqui, aqui ainda não, e aqui fechou. E agora o 7. Pronto, terminei o processo básico. Agora o MMC vai nascer dessa multiplicação aqui do lado direito. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes o outro 5 dá 100, e 100 vezes 7 dá 700. O MMC é 700 minutos. Isso quer dizer que a cada 700 minutos
Os despertadores, de novo, despertam juntos. Bom, vamos agora voltar para passar isso aqui para horas, né? Porque aí, então, a gente tem que ver quantas horas inteiras tem aqui dentro. Então, vamos fazer uma divisão por 60, porque cada vez que o 60 cabe ali dentro é uma hora completa, né? Então, aqui vai dar uma vez, sobra 10, baixa o 0, dá mais uma vez aqui dentro, né? E sobra 40. Esse 40 tu não mexe nele, esse 40 são minutos. Então isso aqui está dando 11 horas e 40 minutos. Ou seja, a cada 11 horas e 40 minutos é que eles se encontram. Finalmente, vamos pegar esse resultado que a gente achou, que é o MMC, que é o tempo que leva para eles de novo despertarem juntos. E vamos somar isso aqui com meia-noite. Na verdade, se era meia-noite, né, pessoal, nem precisa fazer soma. Meia-noite significa 0000. Aí tu vai somar isso aqui com 11 e 40. Bom, os zeros não vão se pronunciar e a tua resposta vai ser 11 e 40. Então quer dizer que às 11h40 da manhã é quando os relógios de novo despertam juntos e a nossa resposta, pelo visto, é letra B. Tá bom? Questão de MMC, mas cuida para converter as unidades de tempo para a gente ter uma resposta mais coerente. Tá bom? Foi. Questão número 12. A capacidade de um recipiente é de 9 litros. Para encher esse recipiente com 60% de uma substância A e 40% de uma substância B, foram gastos no total R$ 3.636. Se o preço do litro da substância A é R$ 300, então o litro da substância B está custando tanto. Custando quanto, né? Bom, vamos quem sabe ver quanto é em litros 60% de 9. Então, eu vou calcular quanto que é 60% de 9 para ver quanto que tem da substância, de 9, para ver quanto que tem da substância A dentro dos 9 litros ali do recipiente, né? Então, 60% é 60 sobre 100 vezes 9. Aqui eu vou cortar um zero, fica 6. 6 vezes 9, 54, tem um 10 lá embaixo, então isso aqui dá 5,4. Então quer dizer que 5,4 litros é substância A. Nem precisa fazer porcentagem de novo, pode fazer 9 menos 5,4 para a gente descobrir que 3,6 são os litros da substância B. Maravilha, eu já sei as quantidades de cada substância, tá? Agora, eu sei que o gasto total é esse é o gasto total com as duas juntas, mas eu sei quanto que se gastou por litro, porque 1 litro da substância A custa R$ 300. Então, para a gente saber o gasto que foi feito com A, olha o que dá para fazer. Para a gente saber o gasto que foi feito com a substância A, eu vou fazer a quantidade de litros que eu tenho da substância A vezes o preço de cada litro. Tudo bem? Aqui eu vou fazer 300 vezes 54, pode ser, e depois boto uma casa decimal, né? Então vai ficar 300 vezes 54, né? Vai dar 0, 0 e 12, deixo uma casa, 0, 0 e 15, 0, 0 na soma 2, 6, 1, e deixo uma casa decimal. Então quer dizer que isso aqui está dando R$ 1.620 foi o gasto com a substância A. Agora eu vou pegar uma tela nova aqui para a gente ter mais espaço. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor total, 3.636, e vou subtrair o gasto com a substância A, porque daí vai sobrar o gasto com a substância B. Aqui vai dar 6, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 2. Então esse aqui é o gasto com a substância B. E eu sei que o total de litros da substância B, foi de 3,6. Então agora eu vou pegar aquele total ali e vou dividir por 3,6. Assim a gente vai ter o quanto que é o litro da substância B. Então, vou dividir isso por 3,6. Lembra que para a gente fazer a divisão, a gente precisa igualar as casas decimais. Foi o que eu acabei de fazer. Então, a minha divisão, na verdade, vai ser 20.160 por 36. Aí eu vou pegar o 201. Deixa eu ver quanto é que vai dar isso. 6 vezes
vai dar 180 com mais 36, aí passa, né? Então tem que ser 5 vezes, que dá 180. Isto. Depois sobra 21, baixa o 6, e aí dá certinho 6 vezes, agora foi. Não esquece de baixar esse 0 e avisar que cabe 0 vezes ali dentro. Certo. Então, terminamos a nossa conta, não deu o número com vírgula, mas isso aqui é dinheiro. Então isso é o quanto que custa 1 litro da substância B. Porque, né, a gente tinha um gasto total de R$ 2.016 e uma quantidade de litros de 3,6. Então dividimos para saber quanto que custa 1 litro. R$ 560 é a nossa resposta e a alternativa que nos aguarda ali é a letra A. Certo, pessoal? Então assim, fizemos mais uma correção aí, questão número 12, questão que envolve aí divisão, envolvendo decimais, né, multiplicação também. Muito bem, questão número 13, vamos dar uma olhadinha aqui. O filho de Ruth ficou bastante doente e precisou ser levado ao médico. Após ser atendido, teve que iniciar um tratamento com um medicamento. Ruth fez a leitura da bula do remédio e no item que orientava como usar o medicamento estava escrito assim, vamos ver como é que tem que usar o medicamento, tá? A quantidade recomendada para crianças a partir de 6 meses é de 2 gotas por quilo do peso da criança, até um máximo de 40 gotas. A dose tem que ser repetida a cada 6 horas e cada 40 gotas equivalem a 200 miligramas do remédio. O filho de Ruth tem 2 anos e pesa 15 quilos. Então vai entrar nessa conta aqui, ó, que é 2 gotas por quilo, né? Então quer dizer que ele vai tomar 30 gotas a cada dose. Lembra que cada dose tem que ser em intervalos de 6 horas, tá? E o medicamento ainda tem que ser tomado durante 7 dias. 7 dias. Muito bem. Ruth seguiu a orientação do médico, aplicou o remédio como indicava a bula. Qual alternativa representa o total em miligramas de medicamento? Nós queremos o total em miligramas. Quem sabe a gente começa olhando para essa equivalência aqui, ó. A equivalência que ele nos deu é que 40 gotas equivalem a 200 miligramas. Eu sugiro dividir os dois por 40, o que é possível, os dois dividem por 40. E se a gente divide numa equivalência os dois, a equivalência permanece. Aí eu descubro que uma gota, porque eu dividi os dois por 40, ela equivale, divide por 40 aqui, 5 miligramas. Show! Isso aqui ajuda muito a gente. Uma gota equivale a 5 miligramas. Então, em cada dose, a gente sabe que o filho da Ruth vai tomar 30 gotas. Vamos fazer 30 vezes 5 para ver quantos miligramas ele está ingerindo. 5 vezes 3, 15. Coloco 0. 150 miligramas a cada dose. Agora vamos lembrar que um dia tem 24 horas. Ele tem que tomar as doses de 6 em 6 horas. Então, 24 dividido por 6 dá 4. São 4 doses por dia, né? 24 horas. Vamos anotar isso aqui. Ó. Então, um dia corresponde a 24 horas, e isso significa 24 dividido por 6, 4 doses por dia. E nós vamos tomar isso em 7 dias. Então, o total de doses é igual a 7 vezes 4, 28 doses ao todo. Em cada dose, como a gente já tinha visto na tela anterior, em cada dose, podemos voltar ali, nós temos 150 miligramas que o filho da Ruth está ingerindo a cada dose, porque a gente sabe que cada dose são 30 gotas e 5 miligramas em cada gota. Então, em cada dose são 150. A conta final que a gente tem que fazer são 28 doses vezes 150 em cada dose. Vamos fazer essa continha aqui. Eu vou fazer 28 vezes 15 e na resposta final eu coloco o 0 que eu estou deixando de fora. 5 vezes 8, 40, sobe 4. 5 vezes 2, 10 com mais 4, 14. Deixa uma casa. 1 vezes 8, 1 vezes 2, soma aqui.
0, 12 sobe 1, 4, e não esquece daquele 0 que eu tinha deixado para botar no final. Eu estou achando então 4.200 miligramas como total de miligramas ingerido no tratamento, seguindo direitinho o que o médico falou, o que a bula disse. Letra B é a nossa resposta, tá? Para essa questãozinha aí sobre remédios. Muito bem, pessoal, questão número 14. Sara fez uma compra na loja de uniformes do colégio. Do valor total da compra, ela pagou somente 1/5 da metade. Cuidado com isso aqui, hein? 1/5 da metade. Já dá pra deixar isso aqui pronto, ó. 1/5 da vezes metade. Então, na verdade, multiplicando 1 vezes 1, 5 vezes 2, o que ela pagou foi 1/10. E aí falta pagar o resto, né? Bom, enfim, que nem precisa anotar, a gente faz de outro jeito depois, tá? Aí ela combinou que ela ia pagar o restante no próximo mês, né? O restante são 9/10. Um mês depois, no momento de acertar a dívida, a gerente fez a seguinte proposta. Se fizer o pagamento à vista da dívida, se pagar tudo de uma vez só da dívida, vai ganhar um desconto de R$20, tá? Isso na dívida, tá? Porque a primeira parte já foi paga. Caso Sara aceite a proposta do desconto, né, e pague à vista, qual será o valor do desconto? Quanto de desconto ela vai ganhar? Lembrando que desconto é uma coisa que tu tira, que tu subtrai do total. Isso avisando que o total da compra foi R$500, e aí esse número é muito importante pra gente. Vamos olhar para ele agora. No início, lá no primeiro mês, a Sara, personagem do exercício, pagou a metade de 1/5, que a gente viu que é 1/10. 1/10 de 500, lembra que 1/10 de alguma coisa é só cortar um zero, é só dividir por 10. Então isso aqui já foi pago. Aí a dívida para o próximo mês, a dívida é o que faltava. E aí é só tu fazer 500 menos o que foi pago para tu descobrir que a dívida era 450. Aí vem a proposta da gerente, que é, se pagar à vista, vai pagar com 20% de desconto. E a pergunta é, qual é o desconto? Então, para a gente saber qual é o desconto, a gente precisa saber quanto que é 20% da dívida. Ou seja, 20% de R$450. O que é, na verdade, 20 sobre 100 vezes 450. A gente pode cancelar zeros de cima com zeros de baixo. E a nossa conta se transforma em 2 vezes 45, o que dá R$90. Esse é o desconto e essa é a nossa resposta desse exercício aqui, um pouquinho mais tranquilo. Tá bom? Então, letra B, gabarito dessa questão. Vamos embora? Questão número 15. Com os números 1, 3, 5 e 8, foi escrito o maior número possível de 4 algarismos diferentes, onde o algarismo das centenas é 8. A esse número foi subtraído o menor número possível a ser escrito com estes mesmos algarismos, onde o algarismo das dezenas tem que ser o número 1. Logo, o antecessor do resultado. Cuidado, que ele quer o antecessor, tá? Bom, vamos ver. Queremos primeiro o maior número possível de 4 algarismos diferentes, né? Onde o algarismo das dezenas é... O algarismo das centenas é 8, desculpa, centenas, tá? Então vamos lá. Eu preciso que o algarismo das centenas seja o 8, então o 8 vai ficar aqui. Mas aí para o número ser bem grandão, deixa eu botar o 5 então aqui, e aqui o 13 e aqui o 1. Pronto, esse aqui é o maior que dá para formar. Tá? Aí depois, desse número a gente vai tirar o menor número possível, que nós podemos escrever com esses mesmos algarismos, onde o algarismo das dezenas é o número 1, certo? Então, eu preciso que o das dezenas seja o número 1, e agora eu quero o menor número possível. Então deixa eu botar o 3 aqui na frente, deixa eu botar o 8 lá no fim e o 5 aqui. Esse é o menor que dá para fazer com as regras do exercício, né? Porque eu preciso garantir o 8 aqui e eu preciso garantir o 1 aqui, isso foi exigido. Aí vamos subtrair como ele mandou, né? Aqui pede emprestado, fica 11, 11 menos 8 dá 3, 2 menos 1 dá 1, 8 menos 5 dá 3,
5 menos 3 dá 2. 2.313, letra A. Não vai na letra A. Cuidado, porque ele pediu o antecessor do resultado. Então, o antecessor, a gente tira 1, né? E aí sim, 2.312 é o antecessor. É esse que a gente queria, certo? Então, nossa resposta certa é a letra B. Cuidado quando a pergunta, né, tem essas armadilhas aí, né? E tu tem que cuidar para não cair nelas, tá bom? Então, questão 15 está resolvida. Vamos para a questão 16. Na estante de uma biblioteca, na estante da biblioteca, tem 518 livros e eles estão distribuídos em quantidades iguais em 14 prateleiras. Dá pra gente dividir 518 por 14, então, para saber quantos livros tem em cada prateleira, porque ele disse que os livros estão distribuídos em quantidades iguais, divisão exata. Decidiu-se colocar mais livros nessa estante, de forma que em cada prateleira agora tenham 40 livros. Só que a gente não sabe ainda quantos livros tinham antes em cada prateleira, porque a gente não fez a divisão. Queremos saber qual é a quantidade de livros a mais que serão colocados na estante. Qual é o total de novos livros que vão ser colocados lá. Primeiro vamos descobrir então quantos livros tinha em cada prateleira antes. Né? Antes. Então, 51 por 14 vai dar 3, que dá 42. Sobra 9. Baixa o 8, e aí dá 7. E aqui divisão exata, encerrou. Muito bem. Né? Agora, eu sei então que tinham 37 livros em cada prateleira. Bom, se a proposta nova agora é colocar 40 livros por prateleira, então nós vamos colocar mais 3 livros em cada prateleira. Mas como são 14 prateleiras, então vamos fazer 14 vezes 3. 14 vezes 3. E 14 vezes 3 acaba dando 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 com mais 1, 4, 42. Então esse é o acréscimo. Nós vamos ter que acrescentar 42 novos livros. É isso, pessoal. Essa é a nossa resposta, tá? 42, portanto, letra C. Descobrimos quantos livros tinha em cada prateleira inicialmente. Entendendo a proposta deles, que era 40 livros em cada prateleira, surgirão 3 novos livros em cada prateleira. E aí, é só fazer 3 vezes 14 para a gente ter o total de aumento. Letra C, portanto. Questão 17. André convidou alguns amigos para comemorarem na cantina do colégio seu aniversário. Na confraternização, foram consumidos 4 pastéis a R$ 2,25 cada, 5 copos de suco, que custam 75 centavos cada, e 3 sorvetes, que custam R$ 2,80 cada. E o André fez questão de pagar a conta. O valor total da conta que o André pagou foi D. Então nós temos que fazer as multiplicações e somas, né? A nossa expressão numérica que vai dar o total que foi consumido é 4 vezes de 2,25 mais 5 copos de suco, 5 vezes de 0,75 e mais 3 sorvetes, então 3 vezes de 2,80. Lembrando que na hora da multiplicação esse zero pode ser ignorado. Mas como é dinheiro, vamos deixar ele aí, né? Fica bom para ter 2 casas decimais, para sempre ter certinho os centavos. Bom, agora temos que fazer essa conta. A gente pode fazer ela por etapas, ó. A gente pode fazer 4 vezes 2,25. Vamos fazer assim, ó. Finge que é 225, faz a multiplicação. Na resposta final, coloca 2 casas decimais. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8, com mais 2, 10. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. 2 casas decimais. Esse é o dinheiro gasto com os pastéis. Agora vamos ver o gasto com os sucos. Faz de conta que é 75 vezes 5, mas na resposta coloca 2 casas decimais. 5 vezes 5, 25. Opa, nada a ver isso aqui. 25, vai o 2. 5 vezes 7, 35, com mais 2, 37. 2 casas decimais.
3,75 foi o gasto com os sucos. E agora vamos ao gasto com sorvetes. Finge que é 280 vezes 3, coloca duas casas decimais na resposta. 3 vezes 0, 3 vezes 8, sobe 2. 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. Coloca vírgula, 8,40. E finalmente não esquece de somar tudo, né? Então é 9 mais 3,75 mais 8,40. Não precisava ser nessa ordem, mas agora vamos fazer essa soma total. Aqui está dando 5, aqui está dando 11, vírgula embaixo de vírgula, sobe o 1. 1 mais 9, 10. 10 com mais 3, 13. 13 com mais 8, 21. Eu estou achando então R$21,15 o valor da conta. Está ali na letra E nos aguardando essa resposta. Certo, pessoal? Questão 17, então, letra E. Questão 18, questão de geometria. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, cubo, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. Cuidado que essa figura está um pouquinho ruim, porque não parece que a figura de dentro é um cubo, tá? Então, releva um pouco a figura. Lembra que o mais importante sempre é o que está escrito no texto da questão. Quando a figura não sai muito boa, a confiança nossa sempre vai ser no texto. O texto diz que tem um cubo de madeira e um cubo vazio dentro, tá bom? Vamos continuar o texto? A aresta do cubo maior, né, que é essa linha aqui, isso aqui é aresta, né, pessoal? Ó. E lembra que no cubo, essa aresta, que pode ser comprimento, ela é do mesmo tamanho que essa, que pode ser largura, e ela é do mesmo tamanho que essa daqui, que pode ser chamada de altura, né? E a aresta grande mede 12, muito bem. E a aresta do cubo menor, que está lá dentro, mede 8. Então, você tem um cubo pequeno lá dentro, cuja aresta dele mede 8. Tá? É um cubo, mas que o desenho não esteja muito bom. E aí, queremos saber qual é o volume de madeira que foi usado. E aí, se a parte de dentro ela é vazia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o volume do cubo grandão, que tem aresta 12, menos o volume do cubo vazio, porque essa parte não tem madeira. Aí vai ficar só a parte que tem madeira mesmo. O volume do cubo grande, vamos botar aqui para o cubo grande. Lembra que volume de cubo e volume de paralelepípedo, a gente calcula fazendo comprimento vezes largura vezes altura. E essa multiplicação aqui vai dar 12 vezes 12, 144. E 144 vezes 12, esqueci quanto é que dá isso aqui. Deixa eu fazer essa conta então. 144 vezes 12. Eu sabia de cor essa, mas me esqueci. 8, 8, 2, deixa uma casa. 4, 4, 1. Aqui dá 8, aqui dá 12, 1728, lembrei. Esse é o volume do cubo grande. Agora deixa eu ver o volume do cubo pequeno, do cubo vazio, né, do cubo interno. Vamos escrever assim, ó, cubo vazio, e vamos reforçar, interno. Aqui nós temos que fazer o mesmo raciocínio, mas com o número 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, essa daqui eu ainda sei de cor, 512. O volume de madeira é a subtração dos dois. O volume de madeira é a subtração do volume grande pelo volume vazio. Então é 1728 menos 512. Vamos ver? Aqui dá 6, aqui dá 1, aqui dá 2. 1216, se tudo está em centímetros, os nossos volumes estão em centímetro cúbico. E 1216 a gente acha ali na letra A, portanto ela é o gabarito da nossa questão número 18 sobre volume de cubo. Certo, pessoal? Vamos então para a questão número 19. Vamos lá. Considere a soma de todos os números naturais cujos quadrados, potência, estão compreendidos entre 110 e 260. Vamos ver que números são esses, pessoal. Vamos ver os quadrados aqui, né? Um quadrado que a gente costuma lembrar é o do 10. 10 ao quadrado é 100. Mas esse não entra na contagem, porque a gente quer que os quadrados, que são os resultados, estejam entre 110 e 260. Entre significa não incluindo as bordas, mas no meio deles. Então tem que ser maior que 110, mas não pode chegar em 260.
Então o 10 ao quadrado não entra, o 10 não entra, tá? Eu quero achar quem são os números naturais cujo quadrado, quer dizer, quando eu pego o quadrado fica naquele intervalo. O 10 não vai entrar. Mas o 11 vai, ó. O 11 vai entrar. Por quê? Porque 11 ao quadrado dá 121. Ficou no intervalo aquele que tinha que ficar. 12 ao quadrado, 144. Então o 12 vai entrar na nossa soma. Deixa eu de repente vir anotando aqui para ti, ó. O 11 vai entrar na nossa soma, o 12 também. Será que o 13 entra? Opa, o 13 entra, porque 13 ao quadrado dá 169, ficou naquele intervalo. Será que o 14 entra? Deixa eu botar aqui, o 13 entrou. 14 vai entrar? Vai, dá 196. Entrou. Então o 14 entra também. Lembra que nós temos que ficar menores que 260, né? Será que o 15 vai entrar? 15 ao quadrado, faz a conta. Tu vai descobrir que dá 225. Então o 15 entrou também. Será que o 16 vai entrar? 16 ao quadrado, tu vai fazer a conta, tu vai descobrir que dá 256. Opa! Entrou, desculpa, entrou. O 17 aqui não vai entrar. O 17 ao quadrado dá 289. Então ele não entra, deixa eu anotar que o 16 entrou. A conta que a gente tem que fazer é essa, galera. A gente quer somar todos os números naturais, cujos quadrados deles, como a gente viu aqui do lado, eles ficam no intervalo ali maior que 110 o quadrado e menor que 260. O quadrado é o resultado da potência, né, de elevar ao quadrado, de fazer o número vezes ele mesmo. Então deixa eu fazer por etapas aqui, quem sabe? Ó, isso aqui vai dar 23, esse aqui vai dar 27, esse aqui vai dar 31, essa daqui vai dar 50, e 50 mais 31 está dando 81. Então nossa resposta certa aqui... mas o que eu fiz aqui? Qual é o número natural? Desculpa, qual é o número natural? Olha aí, tô caindo na pegadinha, na armadilha, ó. Qual é o número natural cujo algarismo, cujo quadrado é igual a essa soma? Nós queremos saber qual é o número natural que o quadrado dele é essa soma. Olha aqui, ó, que soma que nós chegamos, 81. Qual é o número que quando eu elevo ao quadrado dá 81? É o número 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado dá 81. Então é 9 a resposta que nós queremos. Letra A, tem armadilha na letra A e eu quase caí nessa armadilha, olha aí. Mas conseguimos escapar dela. Letra A é a resposta certa. E vamos para a questão número 20, fechando então o simulado aí, 4 de vocês. A empresa de saneamento básico do Paraná, Sanepar, construirá um reservatório de água no formato de 2 paralelepípedos, dá para ver aqui no cantinho da tela, cujas dimensões estão descritas na figura ao lado, aí dá para ver aqui as medidas. A capacidade máxima deste reservatório será de, e as respostas estão em litros. Portanto, uma dica muito legal é a gente pegar essas medidas que estão em centímetros e passar todas elas para decímetro. Porque se eu fizer o meu cálculo com um decímetro, o volume vai vir em decímetro cúbico. E decímetro cúbico já é litro. Então uma dica legal é a gente, antes de começar a conta, passar as medidas de centímetro para decímetro. Lembrando que para passar de centímetro para decímetro, basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, já que na tabela o metro está logo ao lado do decímetro. Então, a gente só precisa deslocar a vírgula uma casa para lá, que é a mesma coisa que dividir por 10 ou cortar um zero. Então, esse número aqui vai passar a ser 6 decímetros. Esse aqui vai passar a ser 9 decímetros. Esse aqui vai passar a ser... não sei porque eu fiz isso, né? Na verdade, eu tinha que ter botado centímetro aqui, né? De centímetro para decímetro é que divide. Que fica mais coerente isso aqui. Tá, então aqui são 10 decímetros. Esse pequenininho aqui vai ser 4 decímetros. Esse aqui vai ser 5 decímetros. E fechou. Cuidado o seguinte, né? Ó, se tudo isso aqui é 10 e esse aqui é 6, então esse pedacinho aqui, caso precise, ele vale 4, né? 10 menos 6. Tá bom? Mas vamos lá. A gente quer a capacidade máxima. Nós temos 2 blocos aqui. Vamos trabalhar separado nos 2 blocos. No bloco de baixo, vamos chamar esse bloco aqui de bloco 1 e esse aqui de bloco 2. No bloco de baixo, as medidas do paralelepípedo são 10 decímetros, 4 decímetros e 5.
Então, para o volume do bloco 1, eu tenho que fazer 10 vezes 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20, 20 vezes 10, 200. 200 decímetros cúbicos, o que equivale a 200 litros. Por isso que é bom fazer com decímetro. Para o bloco 2, as medidas são 6, que eu posso ver lá por cima, 6, por 5, que é o mesmo, não, por 4, que é o mesmo 4 que está aqui, ó, mesmo 4, 4, então 6 por 4, deixa eu anotar. Só falta a altura agora do bloco. A altura do bloco, vamos fazer o seguinte, ó. Se tudo isso aqui era 9, e esse pedacinho aqui era 5, esse pedacinho tá aqui, ó. Ó, 5. Daqui até aqui é 5. Então, para fechar 9, falta 4. Ah, então essa alturinha aqui é 4. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 4, 96. A unidade de medida é decímetro cúbico, mas ela já equivale a litro. Juntando o bloco 2 com o bloco 1, nós temos o volume total de 200 mais 96, 296 litros. Essa é a capacidade total do reservatório, capacidade máxima, né? E ela está corretamente escrita na letra E, 296 litros. Certo, pessoal? Então, é isso aí para a questão número 20 e essa foi a correção do teu simulado 4 turmas de sábado aí. Eu que vim aqui fazer a correção de vocês aí, vim visitar vocês, certo? Bom, eu me despeço aqui desse vídeo te desejando uma excelente prova. Nós não desejamos aqui no curso Azambuja boa sorte para os nossos alunos, porque a gente sabe que os nossos alunos não precisam disso, né? Os nossos alunos só precisam estar calmos e bem. Com sorte, a gente não vai precisar contar não, a gente vai contar com a ótima preparação que vocês tiveram nas nossas aulas, com a nossa excelente equipe de professores, com todos os funcionários, com o nosso material, com toda a preparação e toda a história que o Azambuja tem em aprovação, certo? Confie em tudo isso, tu está muito bem preparado, preparada para a prova, vai lá bem tranquilo, uma ótima prova para ti, vai dar tudo certo e a gente se vê daqui a pouquinho comemorando a tua aprovação, certo? Até mais, tchau, tchau!